Eu não sei na tua vida, tá? Eu vou falar da minha, tá? A maior tentação que eu enfrento é manter a minha vida devocional. Eu não sei você, tá? Mas acontece de tudo na minha vida para eu não ter o meu tempo de oração com Deus. Acontece isso com você? Por quê? Porque o inimigo sabe o poder da oração. E se a gente começa a orar, coisas de Deus acontecem. E esse ano, Deus colocou no coração, já o ano passado, porque essa campanha é preparada de um ano para o outro, Deus colocou no coração do Marcelinho, da equipe dos pastores, de toda a equipe dos escritores, a ideia de que esse ano nós vamos falar sobre oração e missões. E aí o tema surgiu, em missão. A igreja está em missão o tempo todo. E quando foi o começo desse ano, eu preguei aos líderes da igreja sobre esse tema, em missão. E Deus falou muito forte ao meu coração, usando esse texto que está aqui, de Marcos, que nós vamos começar a estudá-lo. E nesse texto, aquilo que eu comentei com os líderes da igreja, como tema desse ano, foi: em missão, os sinais acontecem. Quando a gente está no meio da obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, coisas que a gente não consegue imaginar começam a acontecer. Milagres de Deus começam a acontecer. Portas de Deus se abrem. Eu estava participei essas 2 últimas semanas que eu não estive aqui com vocês, de 2 congressos. Eu quero dizer que para a minha vida foi tremendo. Uma outra hora eu vou contar o que Deus fez na minha vida nesses 2 congressos. Mas num desses congressos eu ouvi um testemunho muito interessante de como em missão os sinais de Deus acontecem. Há coisas que a gente não consegue explicar, que começam a acontecer e acontecem justamente no meio da obra missionária. Isso eu ouvi de um pastor que lidera uma igreja muito grande na Suécia, e ele contou a respeito. Essa igreja é uma igreja num lugar que, puxa vida, o evangelho está morrendo, né? A igreja é uma igreja meramente tradicional, e aquela é uma igreja que está explodindo, que está crescendo, milhares e milhares de pessoas se convertendo, e muitos jovens e adolescentes se convertendo. E ele contou essa história e isso me impactou, porque em missão os sinais acontecem. No Afeganistão, uma família, no meio da noite, ou no começo da noite, foi procurada por um líder do Talibã. E esse líder do Talibã disse para o chefe dessa casa, o chefe dessa família, disse assim: eu quero a sua filha como minha esposa. A filha desse homem tinha 12 anos de idade. Tá? Quem já teve filhas, né, mesmo que sejam adultas, você vai lembrar, chega um homem, né, e diz assim: eu quero a sua filha como minha esposa, com 12 anos, é uma menina, é uma criança. E ele disse: não, eu não posso dar minha filha para você, ela só tem 12 anos de idade. E ele disse assim: olha, se você não me entregar a sua filha, eu vou voltar amanhã para buscá-la com o meu exército, com o meu pelotão. E se você não entregar a minha filha, eu vou matar você, a sua esposa, todos os outros filhos, e inclusive essa filha que eu quero como esposa. Você pensa bem. E ele vai embora e marca a hora da volta para buscar a filha desse homem. E esse homem então disse assim: o que eu vou fazer? Começou a chorar, colocou o seu tapete e começou a pensar: eu vou orar para lá. E aí veio uma grande raiva dentro dele, disse assim: como é que eu vou orar para lá, se esse homem diz que é representante de Alá, e vem fazer isso com a minha casa? E aí então ele faz uma oração diferente. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele diz assim:
Jesus, se o Senhor existe, e se o Senhor pode ouvir a minha oração, então me livra disso. E enquanto ele estava chorando dessa maneira e fazendo uma oração desesperada, sem saber se Deus poderia ouvir, se Jesus podia ouvir, naquela hora, apareceu um ser luminoso na sala. Esse homem, depois de convertido, ele vai dizer que ele sabia hoje que era Jesus que foi até a casa dele. E Jesus apareceu para ele e disse assim: olha, junta suas coisas, pega a sua família e foge daqui. E ele disse: mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, não sei o que fazer. Ele disse: pode fugir, porque se você tiver fome, eu vou te dar de comer. Se você tiver sede, eu vou te dar de beber. Se você tiver frio, eu vou te aquecer. Porque onde você andar, eu vou estar junto com você. Ele reuniu a família e disse: peguem as coisas, nós vamos sumir. Vamos sair agora, do jeito que dá. E saiu, e foi embora. A história é muito comprida. Ele vai atravessar vários países, até que ele consegue chegar na Europa, não é? Nesses lugares que esses homens estão chegando, de barquinho, de inflável e coisas assim. E quando ele está chegando na Europa, tem um grupo de adolescentes dessa igreja de Uppsala, na Suécia. E eles estão acenando na praia e dizendo: se você tiver fome, nós temos como te dar de comer. Se você tiver frio, nós temos como te aquecer. E aí ele ouviu aquilo e disse: esses meninos conhecem aquele homem que apareceu lá em casa, vamos lá conversar com eles. E para encurtar a história, hoje esse homem é um dos líderes daquela igreja na Suécia, trabalhando na pregação do evangelho para muçulmanos. Sabe por quê? Porque em missão os sinais de Deus acontecem.